Estamos a uma semana do dia 28 de outubro de 2018. Há uma semana da gente definir o caminho que iremos tomar nas nossas vidas, porque na realidade a eleição do presidente da República já mostrou ao nosso país que a gente pode melhorar muito ou piorar muito o caminho de cada família do nosso país. É importante a gente lembrar que estamos a uma semana da hora da verdade, da hora de decidir, porque nesses últimos dias de reflexão é importante a gente saber o que levou a gente a essa situação, a esse estado de coisa que a gente vive hoje em nosso país. Eu gostaria de lembrar aí 2014, aquelas grandes manifestações no Rio e São Paulo, com mais de 300 mil participantes. Na época que surgiu também os Black Blocs, eles que destruíram, que apedrejaram, que destruíram o patrimônio público. E a revolta da população como um todo foi tão grande que levou o Congresso Nacional a votar uma lei, e nessa lei se iniciou o combate à corrupção no nosso país, quando, na época, a presidente Dilma assinou a possibilidade de haver delação premiada. A partir da delação premiada, num lava-jato de um posto, se puxou uma pena e veio um peru, e depois daí se viu de tudo. Ministros, deputados, senadores, ex-presidente da República, membro do Ministério Público, algumas pessoas do Judiciário, que aí foi abafado, umas delações e era em relação ao Judiciário e não foram esclarecidas. Mas o importante é de saber que depois daí iniciou-se um processo de desconstrução de todas as instituições brasileiras. Aí eu estou falando do Executivo, eu estou falando do Legislativo como um todo, todas as câmaras municipais, todas as assembleias, Congresso Nacional e também do Judiciário. O Judiciário, com o surgimento do juiz Moro, lá no Paraná, fez com que a gente passasse a acreditar que realmente se poderia haver justiça no nosso país e a população poderia ver que chega da hora de o Brasil ser passado a limpo. Infelizmente isso não aconteceu. Houve proteções, alguns foram presos, outros não, enfim, muitas coisas levaram ao que eu quero dizer agora, a descrença da classe política, das instituições como um todo. Todas as instituições brasileiras nesse processo de 2014 para cá foram destruídas. Até o nosso Estado Democrático de Direito ficou ameaçado, muito próximo de ruir. E o importante é a gente lembrar isso, porque as eleições é agora, daqui a alguns dias. E é importante a gente saber por que o cidadão, a grande maioria do cidadão brasileiro, tem hoje um sentimento anti-sistema, que, como o sistema foi comandado muito tempo pelo PT, o sentimento ficou antipetista. Essa desconstrução foi feita pelos órgãos de comunicação, principalmente a grande mídia, liderada aí pela Rede Globo, que tinha privilégios de informações de quem ela queria destruir. E ela destruiu todo mundo, na ânsia de que, no final, só ela fosse a engrandecida, só ela fosse a respeitada, só ela tivesse credibilidade, e aí ela faria o processo de construção do presidente que ela queria. Só que não foi assim. A população brasileira viu que todo o sistema era apodrecido, todo o sistema precisava ser destruído. E o PT, em vez de fazer a meia-culpa, reconhecer os erros, mostrar o que fez de bom e tentar reconstruir com novos nomes, não. Ele continuou na velha política, com os velhos pensamentos, querendo dizer verdades em cima de mentiras e mentiras em cima de verdades, transformando verdades em mentiras e mentiras em verdades, achando que isso poderia acontecer. O PT foi para a máxima daquele general da Segunda Guerra Mundial, ligado ao Hitler, que dizia que se uma mentira for repetida 1000 vezes, vira verdade. Foi no que o PT apostou. E apostou errado. Nada deu certo. Para completar, enveredaram por um caminho, por um enredo louco de manter o Lula na cadeia candidato, e isso podia comover o país e ele sair da cadeia e ser candidato, ou se não fosse, lançaria
uma pessoa que ele quisesse, como fez com a Dilma, e lançou o Haddad. E o Haddad está aí sem condição de responder, porque do outro lado está o antissistema. Quem é? As pessoas que votam no Bolsonaro hoje são as pessoas que são contra o sistema. O Bolsonaro é um mito no sentido de que ele é inédito. São coisas que nunca aconteceu no nosso país, de um candidato a presidente chegar no primeiro turno sem nenhum candidato a governador nos estados, sem deputados apoiando, com um partido mínimo, pequeno, sem tempo de televisão, com um gasto muito pequeno na sua campanha, e mostrando que o que ele representa é a revolta da população brasileira contra o que aí está. É isso que ele representa. E contra também a reação, é uma reação contra também o que fizeram contra a família, o que fizeram contra os costumes, o que fizeram contra as religiões, o que fizeram contra uma estrutura de pensamento e naturalidade conservadora brasileira, que quis ser destruída também por aquelas pessoas que comandaram o governo do Partido dos Trabalhadores, infelizmente não respeitando a população brasileira. O importante é saber de tudo isso para poder lhe dizer o seguinte: nós, apesar de o PT estar de um lado, apesar de o bolsonarismo estar do outro lado, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, todos nós estamos no mesmo barco. Eu, quando me enquadro em nenhum dos dois pontos, quero dizer o seguinte: é importante de saber que quem ganhar domingo, e tudo diga que quem ganha é o Bolsonaro, a gente possa pacificar esse país. Por quê? Porque o barco é o mesmo. E depois do dia 28, nós teremos uma vida para tocar. Nós teremos uma existência, né? Nós somos provedores da nossa vida e precisamos de um país que nos ajude a fazer isso. Então, é bom lembrar e também pedir a Deus ilumine o caminho do próximo presidente, e que a esquerda brasileira, se ficar na oposição, faça a oposição não como foi feita a ela, né, a partir da perda da Dilma pelo Aécio, e se faça uma oposição mais comedida, com mais responsabilidade e com mais respeito ao cidadão. Fizeram uma oposição tão grave agora contra o Temer, e antes fizeram contra a Dilma, que o resultado, a grande vítima disso aí, são 14 milhões de brasileiros desempregados. Nós precisamos pensar no dia depois da manhã. E nós estamos a uma semana da hora da verdade.